Então, primeiro, Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos ler o versículo 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. 39. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra dos peixes, e a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Versículo 40. Então aqui ele está dizendo que Deus, no versículo 38, ele dá o corpo como ele quer. Deus, todas as coisas é feita do jeito que Deus quer. Às vezes nós fazemos coisas que nós queremos, mas não é a que Deus quer. A maioria das vezes nós fazemos as coisas que Deus não queria que nós fazíamos daquele jeito, Ele deixa fazer. E Ele dá o corpo como Ele quer, e a cada semente é o seu próprio corpo. A gente prestando atenção de tudo que nasce, a semente. Se você planta feijão, vai nascer feijão. É óbvio isso aí. No 37 fala o trigo, é o trigo. Agora, e a nossa ressurreição? Ele vai dar o corpo nosso também, todos que morrem. Nós não vamos ficar na tumba, vai ter o prazo de ficar na tumba, pode até apodrecer, mas um dia vai sair de lá. Isso aqui é interessante, né? Então, a cada pessoa terá o seu próprio corpo. Nenhuma pessoa vai ter o corpo de outra. Cada um vai ter, o espírito dele vai buscar aquele corpo. Que o espírito dos santos que morreram está lá nos céus. Estão lá com Jesus. Mas o corpo ainda não. Porque o espírito está salvo. O nosso espírito, graças a Deus, por Cristo. E por nós ter cremos. O nosso espírito está salvo. Não vê que tem um versículo que fala assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto para não qualquer hora da partida, mas a carne não. A carne está fraca, a carne não está pronta. Se for depender da carne, da nossa vontade, nosso corpo, nossos desejos, é outra coisa. Não está. Então, falando, nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens e a outra dos animais, dos peixes e outra das aves. Então, de novo aqui, nós vemos um ponto que claramente contradiz a teoria da evolução, que alguns creem na teoria da evolução. O mundo foi evoluído, o mundo foi um estrondo, o mundo uma revolução, o mundo qualquer coisa foi de outra maneira. Isso é deixando Deus fora, para não glorificar Deus, que não crê. Então, refere-se que todos somos de carne, mas diferentes tipos. Os animais é os animais, o homem é o homem. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres, como o sol e a lua. Os corpos terrestres que se refere aqui os seres humanos. Nós, seres humanos, são os corpos terrestres. E o celeste, então, está lá em cima. Então, animais terrestres, as árvores, etc. Mas a glória é distinta.
inconfundível. A glória do sol é uma coisa, a glória da lua é outra. A glória é inconfundível. E uma é a glória do sol, versículo 41, e a outra é a glória da lua, e a outra é a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Quer dizer, uma estrela, ela é diferente da glória de outra estrela. Então, Paulo tem um ensinamento aqui, o que veremos no seguinte versículo 42. Assim também, a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, que nós quis, morrer, esse corpo. Ressuscitará em incorrupção. Agora, o corpo de Cristo, que foi interessante. O corpo de Cristo, ele foi sepultado, não em corrupção. Porque o corpo de Cristo não desfez na terra, na tumba. Daí 3 dias, o terceiro dia ele ressuscitou. Não deu nem para esquentar lá, né? Esqueceu. 3 dias. 3 noites, 3 dias, 3 noites. Então nós, assim também, a ressurreição dentre os mortos, nós vamos morrer todos. O que não ressuscita, não tem ressurreição, é só os animais. Por que os animais? Porque os animais não têm espírito. O animal, ele morre, pronto, acabou o animal. Peixe, essas coisas. Cristo morreu pelos homens. E nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Tem um porém também. Aquele que não tem o Espírito Santo não vai ressuscitar na primeira ressurreição. Aquele que não tem o penhor, ele não vai ressuscitar. Aquele que morrer sem o Espírito de Cristo, que lá é Romanos capítulo 8, versículo 9, acho que é lá que fala isso. Se esse tal, como é que fala? Não, se não tem o Espírito, esse tal não é de Cristo. Se aquele tal não tiver o Espírito Santo, ele não é de Cristo. Ele pode ter religião, ele pode ser religioso. Ele pode ser um grande ensinador de religião. Mas se ele não tiver o Espírito Santo, ele não vai ressuscitar na primeira. Ele vai ressuscitar na segunda ressurreição. Todos nós sabemos disso. Mas só que alguns santos, por sua maior fidelidade aqui na terra, terão maior glória do que o outro. A salvação é igual para todos. Nós sabemos disso. A salvação, do jeito que é para um, vai ser para um. Todos que morrem, ele vai para a glória, vai para o céu. A glória, agora, a glória, a coroa, vai ser diferente. Aquele que for mais fiel vai ter um corpo mais cheio de glória, glorificado, de que outros, que nós vemos no 41. Aí que faz a diferença um do outro, né? Vamos ver as glórias dos profetas, dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, todos eles. O irmão Félix também, creio também que vai ter uma glória muito diferente da nossa, da minha. Mesmo tendo ocupando, contudo, não mereço o lugar dele aqui, o púlpito, que ele que primeiro que iniciou aqui, foi o nosso irmão Félix. Ele estava na casa da irmã Marina ontem, ela falou: pastor, não sabe que parece que o irmão Félix está vivo? Eu falei, mas ele está, brinquei com ela, mas ele está vivo mesmo. Ela falou: não, parece que morreu. Você que só está pensando, porque eu também penso assim, eu não acredito que ele morreu, mesmo vendo ele no caixão, eu não acredito, parece que ele está lá, certo? Parece que ele viveu tanto, né? Nós convivemos tanto com o irmão Félix, que parece que ele está vivo, em corpo, né? Então, corrupção significa o quê?
a decomposição na tumba. Nosso corpo vai decompor, vai acabar. Mas um dia, na vinda de Jesus, vai ser ressuscitado. Pai, quando tocar soar a última trombeta, ressuscitará em incorrupção. Aqui no versículo 42. Refere-se à forma glorificada e o tipo do corpo que Deus proporciona para cada um. Deus que proporciona para cada um o corpo, como Ele quer. Não é como nós queremos. Mas, irmãos, agora, será que nós vamos parecer a nossa filosofia? Porque quando Jesus apareceu para os discípulos, corpo glorificado, eles conheceram Jesus, não conheceram? Dá a entender, eu não estou lembrado, mas sim. Conheceram também Moisés e Elias. Ah, certo? Então quer dizer que vai ter a mesma filosofia, a mesma aparência, né? Então, obrigado. Então cada um vai ter um corpo de mais glória do que o outro. Finalmente, a ilustração aqui é aplicada ao corpo humano, que morre e é sepultado e será transformado por ocasião da ressurreição, nessa segunda vinda que Jesus vinha. Então, Paulo não diz aqui que o corpo ressuscitado, será um corpo inteiramente diferente do nosso corpo. Só que vai ser em glória. Não morre mais. Irmão, só de se não ficar doente, se você viver, vai viver um corpo eterno que vai viver eterno. Você vai viver eternamente, que é mais glória do que isso. Hoje nós não vivemos eternamente, nós vivemos, tem um prazo de vida. Até comentamos ontem lá, 80, 90 anos, porque fica olhando uma francelina, 94 anos, ela diz. E então, passou de 70, já depois aí fala salvo, né? De 80, 90, 80, 70, já para cima já é canseira. Se a pessoa mais forte, tudo vai uns 80, 90, né? Mas tudo na canseira, no enfado. Então, quer dizer que assim como uma planta surge diretamente da sua semente, é uma comparação boa, assim o corpo ressurreto é, em sua forma, o mesmo que o corpo que foi semeado. Mas a ênfase do apóstolo Paulo recai sobre a transformação espantosa. Porque se uma coisa disso aí, que pouco que conhece isso, que acredita nisso, parece isso que é uma história, não vai acontecer. Saber que morreu, um dia ele vai viver de novo. Todo que morre, um dia ele vai viver. Ou lá nos céus, ou lá no inferno. Imagina só, tem uma separação muito grande aí, ó. E a população não acredita nisso. Muitos cristãos relaxam. Eles não sabem o prejuízo que estão tomando. Não levar a sério a vida cristã. Irmãos, olha, coisa séria, nós sabemos. Porque a pessoa aceitou Jesus. Ele fez um propósito de seguir a Jesus. E por que ele não segue a Jesus? O que acontece? O que dá no pensamento de certas pessoas? Não querer seguir aquele que nos salvou. É seguir a Deus, a Cristo, o caminho de Deus, não é o caminho nosso. Então, aí, esse corpo glorificado, que não vai dar, esse corpo que nosso, ele vai corromper. Aí vai dar lugar depois àquele corpo que não corrompe mais,
Que jeito que vai ser, que vai sair e acontecer, eu não sei. Sei que se vai existir ossos, para Deus não tem nada impossível. Sei que vamos ressuscitar. Então aqui, ó, semeia-se a ignomia, no 43, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Note bem, todo o corpo glorificado, não tem como a gente pensar, imaginar. Semeia-se, quer dizer, enterra, sepulta. Quando foi o sepultamento, está sepultando o corpo como se fosse uma semente. Um dia ela vai nascer, esse corpo. Pó ao pó. O corpo veio do pó. O nosso terreno veio de Adão e Eva, do pó. E para o pó voltará. Mesmo corpo, mas o mais glorificado, morte, vida, já é diferente. Corpo volta para o pó. Mesmo do pó lá, ele sai com o corpo eterno, glorificado. Morte, vida. Tem duas coisas. Morte, separação de Deus. Vida é vida com Deus. Quando nós estamos em vida, o nosso corpo não está separado. Vida, porque não tem morte, morreu, né? Então estamos unidos. Aqui está o espírito e o corpo. Quando morre, o espírito separa do corpo. É separação. E essa separação não é para sempre, não é eterna. Um dia vai voltar a buscar o corpo. Então ele está referindo aqui, porque nós, se for pensar bem, não merecemos isso. A vida que nós levamos, a vida nossa aqui, ela é tão fraca, nós ofendemos tanto a Deus, que nós não merecemos morar lá no céu com Cristo. Por causa da nossa natureza, por causa da natureza diabólica. Mas, sem merecer, Cristo pagou nossos pecados. Então, por causa de Cristo, nós vamos morar lá, mas mesmo assim sem merecer. Mesmo nós tendo o penhor do Espírito Santo, nós não merecemos. Para merecer, não poderia ter pecado, não precisaria de Deus enviar o Filho dele e morrer na cruz. Aí nós não merecíamos. Aí merecia ir para o céu se fosse perfeito. Mas o caso assim, nós não merecemos. Então aqui vemos 44. Semeia-se corpo natural, que é o que nós estamos. Ressuscitará corpo espiritual. E isso aconteceu já no espírito. Lá em Efésios, em Colossenses diz, Colossenses 3, Efésios 2. Nós já ressuscitamos lá interior, o nosso espírito estava morto. Estava morto, o espírito nosso não tinha vida. Então foi ressuscitado o espírito. E passou a habitar o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Se o corpo natural se há corpo natural, há corpo espiritual. O nosso corpo, existe o corpo natural. Então, e há também corpo espiritual. E aquele que não tem Cristo, ele há corpo, e há um corpo espiritual, um espírito com letra minúscula, um espírito condenado, porque o corpo fica agora na tumba, e a alma dele, o espírito, vai lá imediatamente no inferno. E muitos não acreditam nisso. Não querem que fale inferno. O inferno é real. Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos, Satanás. Mas é o homem que vai lá. Porque por o homem Deus arrumou uma solução.
Deus, ele arrumou o problema da humanidade. E o problema do diabo não, de Satanás, não, de Lúcifer, dos anjos caídos, não arrumou o problema deles. Eles caíram para sempre. E nem os anjos também, se pecar, também não tem solução para eles. Para o diabo não tem arrependimento, nem que ele arrepende. Agora o homem, Deus resolveu o problema. Enviou o filho dele e pagou os pecados. Os pecados está pago de todo mundo. Jesus morreu por todo mundo. Mas só que eles não receberam essa oferta, essa promoção da graça, que é de graça. Eles não receberam, então pode partir deste mundo. Não adianta falar que Deus o tenha, que vai para o céu. Você não vê ninguém falar que morre uma pessoa, fala coitada, fala que ela foi para os céus. Não fala que ela foi para o inferno. Agora você imagina só, então que céu é esse? Que vive aqui como quer. Vive aqui como quer, o que ele puder fazer, ele faz de errado, de bem, de mal, tudo. Morreu, vai para os céus. Não. Deus faz justiça. Natural, o que quer dizer o corpo nosso natural? Ele é ativado por sangue, movido por sangue. Que nem um carro, tem um carro que é movido a álcool, a gasolina, a diesel, né? E o nosso corpo, ele é movido, ativado por sangue. Antes da morte. Então, se tira o sangue, pronto. Espiritual é ativado pelo quê? O espiritual? Pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. Não por sangue. O corpo ressuscitado não vai ter sangue. Ele não vai ter carne. É um corpo glorificado. E será de substância imortal, porque não vai morrer. Natural. Que agora, esse que nós temos e vivemos dias após dias. Ora, nós estamos bem de saúde, ora, nós não estamos bem. Tudo resultado do pecado. Ficamos doentes por causa do pecado. Corpo espiritual, o corpo glorificado de nosso Senhor Jesus Cristo. É um exemplo, o nosso corpo glorificado será como o dele. Vocês já lembram onde tem uma passagem que fala isso? Vocês já lembram, né? 1 João, capítulo 13, versículo 2. Mas sabemos que, lá João disse, mas sabemos que quando ele se manifestar, quando ele vier, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Interessante. Então vale a pena a pessoa aceitar esse Jesus que nós pregamos. Corpo natural, corpo espiritual. O corpo ressurreto será um corpo físico e não como assim um fantasma, que não, intocável, que não toca, que Tomé já tocou no corpo de Jesus. Jesus só não deixou tocar antes dele ascender aos céus, que ele não tinha ido, né? Quando ele saiu, quando ele abaixou o controle, assim, né? Então, e não pode tocar, se tocar ou pegar, quer dizer intocável. Então, quer dizer que ele não é assim. Ele vai ser normal, só que corpo glorificado. Então, o apóstolo Paulo, ele usa as palavras aqui, natural e espiritual. A pessoa natural pertence à era presente, essa era, que tempo que nós estamos vivendo. Nós pertencemos a essa vida aqui. Ao passo que a pessoa espiritual é um cidadão do céu, Filipenses 3:20. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A nossa cidadania é dos céus. Nós pertencemos aos céus.
Os cristãos receberam o Espírito Santo e por esta razão somos espiritual ou espirituais. Porque nós recebemos o Espírito Santo, então a nossa vida, o nosso alvo, o nosso pensar deve ser sempre lá em cima. Quase todo momento. Sempre é nosso propósito. É o espiritual na frente. De todas as coisas que nós vamos fazer, vamos pensar no espiritual. Nunca deixar o material sufocar o espiritual. Nunca querer desagradar a Deus para poder agradar a homens. Primeiro a Deus. E nem mulher e nem filhos. Aí é difícil, irmãos. Os irmãos sabem disso. Você veio para agradar um parente, uma família, você desagrada a Deus. Então, os cristãos receberam o Espírito Santo e por esta razão são espirituais. Mas ainda não receberam o corpo espiritual. O corpo espiritual será plenamente conformado à vida dada pelo Espírito Santo, como está lá em Romanos 8, 22 e 23. E assim está também escrito, versículo 45, em Gênesis 2, 7. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Você viu só o que diz lá? Então o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. E o último Adão em espírito vivificante, que dá vida. Em Adão todos morrem, ninguém escapa da morte. Cada um tem algo para passar. Só Deus é que sabe. Então as palavras aqui, espírito vivificante, muito provavelmente seja uma referência ao Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo não são a mesma pessoa, são distintas. Mas Jesus e o Espírito Santo são identificados em termos da presença e da atividade deles na igreja. Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. São três pessoas, mas um só Deus. Então na igreja está Jesus como cabeça da igreja. E o Espírito Santo habitando no coração da igreja. O Espírito Santo habita em cada um de nós, mas é um só. Interessante. Não é que tem 1000 aqui, só que nós estamos aqui enquanto aqui, então tem tanto Espírito Santo, ele é um só. Mas ele habita em cada um, tem um Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Se a igreja, outra igreja que está reunida em nome de Cristo, o Espírito Santo está lá, Jesus está lá. É isso que é interessante. Está lá no Japão, nos Estados Unidos, onde for. É esse que é a grandeza do poder de Deus. Então a presença dele na igreja. A igreja somos nós. No prédio não. O prédio é um prédio, é uma casa onde reúne. Ele está nos corações das pessoas regeneradas. Nem que não é membro da igreja, nem que não seja batizado. Então essa identidade que conhecemos, porque Jesus também é vivificante, é o cumprimento do papel de Jesus como Messias. E teve o início com a sua ressurreição e quando ele ascendeu aos céus. O Messias prometido. Estar em Cristo é estar igualmente no Espírito. Aquele que aceitou Jesus Cristo tem o Espírito Santo habitando nele. Se não tem esse tal,
Se não tem o Espírito Santo habitando nele, então esse tal não é dele. Romanos 8, versículo 9. Porque às vezes a pessoa pensa que tem o Espírito Santo. E não tem. 46. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois os espiritual. Primeiro é o natural, né? Viemos de Adão e Eva. Mas não é primeiro o espiritual, senão o carnal, o natural, que é nosso. Nós passa a ter o espiritual quando aceitamos Jesus. Primeiro nós nascemos tudo em Adão e Eva. Somos filhos de Adão e Eva. Já nascemos com o pecado de Adão e Eva. Ninguém escapa dessa natureza, desde o ventre da nossa mãe. Aí depois, o espiritual. Adão veio primeiro que Cristo, como o último Adão veio por último, para desfazer o que ocorreu na queda. Adão ele veio primeiro que Cristo como homem. Porque antes de Adão existir Adão, já existia Jesus, porque ele era Deus. Jesus não. Mas no plano de Deus, Jesus ele é Deus. Ele como Deus, ele não tem começo, não tem fim. O Cristo é o ungido de Deus. Jesus é o nome humano que Jesus teve quando ele nasceu de Maria. Agora Jesus, o Cristo, não, o Cristo é eterno, é o ungido de Deus, o Messias. Pode ter nome de pessoa de Jesus, mas Messias não é correto. O primeiro homem da terra, 47, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Uma diferença enorme entre o primeiro e o segundo homem. O celestial veio do céu. O terrestre veio da terra, do barro. Mesmo sendo Deus sendo feito ele com as mãos. Deus fez Adão, não existia. Deus, vocês sabem que Deus teria poder, só da palavra dele, falar, quero um homem em pé na minha frente, Adão. Ele tinha feito. Mas Deus fez diferente. O trabalho de Deus, ele fez. Olha, vocês imaginam só. A eternidade passada ninguém sabe. Quando Deus falar para fazer o mundo, só a palavra de Deus, haja terra, haja mares, e aparecendo tudo. E o homem, agora o homem, lá em Gênesis fala que tudo que Deus fez, vai falar, foi bom. Deus viu que era bom. E quando fez o homem, ele falou diferente, viu que foi muito bom. Ele fez alguém da imagem dele, na nossa imagem. Então estava lá o Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, quando Deus fez o homem. 48. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, também os celestiais. É o corpo em sua condição presente, a qual Paulo assinala aqui o termo terrestre. Nós somos terrestres. Cristo é o celestial, Adão é o terrestre. E todos que são os seres celestiais se parecem com ele. Então nós aceitamos Cristo, nós parecemos com ele. O nosso testemunho deve parecer com ele. Quando alguém ver nós, deve falar, esse é um cristão, esse é um crente. Onde nós estivermos, deve ser diferente. Onde nós sairmos, chegar no lugar, deve deixar aquele lugar melhor do que quando nós encontramos. Falar de Jesus. Nem que não fale com a boca, seria melhor, mas a vida. Porque se falar com a boca e a vida falar o contrário,
o testemunho. A pessoa conhece quando é um cristão. Os seres celestiais se parecem com ele. Paulo segue falando da ressurreição. E como que será no futuro? Será o quê? Perfeita. Os cristãos já desfrutam agora, mas continuam aguardando a consumação dos séculos, quando vier. Mas o cristão, agora, neste momento, nós já desfrutamos um pouco do céu aqui na terra. Nós falamos com Deus, nós oramos a Deus, nós estudamos a palavra dele, nós louvamos ele, nós deixamos o mundo, então quer dizer que nós estamos parecendo com ele. Menos um pouquinho. A obra da redenção divina só estará completa com o corpo glorificado, ressuscitado. Aí está completa. Por enquanto, Deus está em espírito trabalhando em nossas vidas. Quanto mais nós mostramos desejo de servir a Ele, Ele vai trabalhando, Ele vai nos melhorando. Vai melhorando. E nós nunca vamos chegar num ponto, estou perfeito, tudo não. Vai trabalhando. E assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, visto que pertencemos a Cristo, estamos destinados a trazer a imagem do último Adão, que no versículo 49 fala. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Não tenho o costume de dizer, é a cara do seu pai, hein? Ou do seu avô. É claro, a gente é filho do pai, é neto do avô, vai parecer mesmo, vai parecer com outro. Então, no caso aqui, isso é uma imagem de Adão, porque do pecado, nós somos pecadores. Somos frágeis, somos fracos, decompostos, e vai cada vez pior. Cada vez nós vamos decompondo. Vai ficando mais velho, vai acabando aquela energia. Está moribundo, quer dizer que vai morrendo aos poucos. Nós estamos morrendo aos poucos e nós não estamos percebendo. Cada dia que passa, cada segundo que passa, nós estamos dando mais um passo perto da morte. Para a morte. Cada dia que passa, então nós estamos mais perto da morte. E perecemos, e parecendo mais com a ressurreição, quer dizer, como ele é, o veremos. Então nós sabemos que quando a vez que me passa, nós chega a morte, então nós estamos mais perto da ressurreição do que ontem. Que nós não sabemos quando que vai acontecer, a vez está perto, a próxima, a partida. A ver esse mundo, quem é que sabe até quando vai esse mundo? Das vezes que as coisas vão indo. Por isso que não pode estar muito pegado às coisas do mundo. Vai até quando Deus permite, vamos tocando, dando para a gente viver uma vida mais ou menos e servindo a Ele. Então, e agora digo isto, irmãos, vamos parar no 50 e arredondar. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Olha, tá aqui já deixou claro. Esse corpo não entra no reino de Deus. Só vai entrar no novo céu, na nova terra. No milênio, nós que somos salvos, vamos ser, se tiver morto, vamos ressuscitar, entrar com o corpo glorificado no milênio. Agora, vai entrar bastante, uma multidão, muitas nações no milênio, porque vai ter 1000 anos e vai ter muita população. Mas vai entrar os que salvaram no último tris pela vista, não foi pela fé. Aquele que salvar no começo da grande tribulação, sem ver Jesus, só da fé, aí ele é transformado num piscar de olho, assim.
Mas aquele que salva quando crer, que nem Tomé, para ele acreditar que era Jesus, ele falou que ele tinha que ver. E Jesus ainda falou, como é que Jesus, bem-aventurado, feliz aqueles que não viram e creram. E ele viu, ele teve que ver, né, exigir de palpar, pôr os dedos, ele falou, hein? Então aqui, irmãos, a carne e o sangue não vai estar no reino de Deus. Então ele está falando do nosso corpo físico, esse corpo atual, como aqui nós estamos agora. A carne e o sangue, então, estão sob a corrupção, enquanto que o reino de Deus está sobre a incorrupção. Esta frase aqui, falada aqui, fala aqui da nossa fraqueza, a nossa existência humana, que está enganada enquanto a corrupção. Muitos estão enganados, nós ainda não estamos enganados. Nós sabemos que a corrupção não vai herdar o reino dos céus. Paulo estava advertindo que se os novos corpos incorruptível não pode herdar o reino de Deus sem tiver esse corpo. Se ele não ressuscitar na primeira ressurreição, então ele não vai ter um corpo incorruptível, um corpo corrompido, condenado. Aí vai ser jogado no inferno com corpo e alma, tudo. E alguns cristãos lá de Corinto, lá que Paulo falava tudo disso, eles negavam a doutrina da ressurreição, e por isso que o apóstolo Paulo trouxe tudo esse assunto. Amém? Aqui a Dicilio está assistindo, o Ademir, o Douglas assistindo, estava várias pessoas aqui. Amém. Que hino que vamos cantar? Qual é o hino?